Uma feliz semana a cada um de vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz porque hoje nós vamos estudar sobre um presente precioso que Deus nos deu. O livro do Apocalipse gira em torno desse assunto. E quando nós falamos sobre o povo que será selado logo antes de Jesus voltar, é impossível não tocar nesse tema. Nós estudamos semana passada que existe um ser celestial, que a sua função é escrever a lei de Deus e selar a lei no nosso coração e na nossa mente. Quem é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o dedo de Deus. Mesmo que na antiga aliança escreveu a lei nas tábuas de pedra, na nova aliança escreve a lei nas tábuas do coração. E esse povo que é selado, a Bíblia chama de Israel de Deus, o povo que aceitou a Cristo como seu Salvador. Porém, nós sabemos que na profecia não existe somente os selados. No capítulo 6 de Apocalipse, existe um outro grupo. Esse outro grupo que não recebe a marca de Deus, ele tem medo da volta de Jesus. Eles perguntam uns aos outros: chegou o dia da ira do Pai e do Cordeiro. Quem é que pode subsistir? Existe um grupo que pode permanecer vivo. São 144 mil. Mas por mais que nós estudamos na última semana sobre o selo de Deus, como diferenciar aqueles que têm o selo de Deus dos que possuem a marca deste outro poder? Bom, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós temos que lembrar que a visão do selamento ela começa lá no capítulo 4, não é? Com a visão do trono de Deus. E vocês sabiam que essa mesma sequência de Apocalipse acontece no livro de Ezequiel. Primeiro João vê o trono, não é? Depois ele vê um livro selado com 7 selos. E aí Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso sumo sacerdote, chega até o seu pai, pega o livro da sua mão. Estudamos isso no ano de 1844, quando começou a purificação do santuário. E quando ele pega esse livro, ele vê agora a história da igreja. Como que essa igreja que era pura se tornou uma igreja perseguidora. E no final, ele vê um povo que está sendo selado. Essa mesma sequência acontece em Ezequiel. Ezequiel vê o lugar santíssimo com o arco-íris do trono de Deus. Depois Ezequiel vê um livro escrito por dentro, por fora e selado. Por que isso é importante, irmãos? Porque Ezequiel fala quem são aqueles que não têm o selo de Deus. Então dá para entender o Apocalipse indo lá para Ezequiel. Ezequiel viu também um livro. E esse livro é pego por Ezequiel, que é o filho do homem, e ele abre. E quando Ezequiel abre esse livro, lá em Ezequiel você vê 4 maldições que virá sobre o povo. Quais são essas 4 maldições? Espada, fome, morte e feras. Se você ler os 4 cavaleiros de Apocalipse, são exatamente isso que Deus está enviando sobre a sua igreja no Novo Testamento. O versículo 8 diz, 7 e 8, que virá sobre a igreja: espada, fome, morte e feras. Eles estão quebrando a aliança. E lá em Levíticos 26, diz que aqueles que quebram a aliança, a consequência será essas maldições. Mas existe um povo que permanece fiel. E Ezequiel fala que, por mais que haverá uma destruição nos 4 cantos da terra, a mesma linguagem de Apocalipse, existe um povo que vai ser selado. E quando esse selamento termina, lá em Apocalipse, eu queria ler com vocês o que Jesus faz logo que termina a obra do Espírito Santo de selar os salvos. Apocalipse, capítulo 6, nos apresenta os 6 primeiros selos. No capítulo 7, nós encontramos o selamento do povo de Deus. E no capítulo 8, nós encontramos o final da obra de Cristo como nosso defensor no céu, no juízo. No versículo 8, você vê a abertura do 7º selo. E na minha Bíblia diz, na minha versão é Almeida Revista e atualizada. Mas antes de nós começarmos a leitura, vamos pedir a ajuda do nosso Pai Celestial. Santíssimo Deus,
Vamos agora abrir a tua sagrada Escritura. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Abra nosso coração para o teu Espírito Santo. Que ele seja derramado aqui nessa noite. Que ele escreva nessas tábuas de carne a lei do teu amor e aquilo que foi estudado aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse 8, a partir do verso 1, na minha versão, diz que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, verso 2, diz assim: então eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e atirou aonde? Na terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui nós vemos, não a visão do altar, onde Cristo morreu, da cruz. Aí fala que é o altar que está diante do trono, o altar de incenso, lá do céu. Que Paulo fala que pertencia ao lugar santíssimo. E aí fala que as nossas orações sobem até esse altar. E esse povo que está sendo selado, ele geme, ele está triste por causa da perseguição que ele sofre. E é por isso que agora o anjo faz o quê? O santuário fica em silêncio no céu, e o anjo pega as brasas desse altar de fogo e joga onde? Na terra. Acabou a obra de Jesus como nosso intercessor. Isso acontece na Bíblia somente em Ezequiel 10 e em Levítico 16. Quando termina a obra de juízo, Deus agora derrama as consequências sobre aqueles que não aceitaram a salvação. Não simplesmente porque Deus deseja vê-los sofrer. Muito pelo contrário. Mas é porque os anjos de Deus, os 4 anjos, que estão segurando os 4 ventos, eles estão impedindo que Satanás destrua as pessoas. Mas um dia essa obra terminará. E o que vai definir quem está de cada lado? Qual é o sinal do selo de Deus que diferencia quem tem a lei de Deus no coração e quem não tem? Quando essa obra acontecer, do fogo ser lançado pela terra e a obra de Cristo acabar no santuário celestial, nós temos 2 grupos: os selados e os que não foram selados, os desobedientes. E lá em Ezequiel, nós temos exatamente o grupo que é selado e o que não é. O que é selado são esses aqui, ó. Lá em Ezequiel 20:20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês. Ezequiel fala que esse povo, ele permaneceu fiel. Mas do outro lado, ele fala os que não tiveram o selo de Deus, o sinal. Junto à entrada do templo, Ezequiel viu, entre o pórtico e o altar, ele viu quantos homens? 25 homens, cerca de 25 homens, de costas para o santuário. Eles estavam com o rosto voltado para onde? Leste, o Oriente, que é justamente o lado de onde fica o quê? O sol. E qual era a atitude deles? Adoravam o sol. Se você ler com atenção, eu recomendo que você faça isso. Ezequiel 1 a 10. Você vai ver exatamente Apocalipse 6 a 8. A visão do trono de Deus, as consequências do pecado de Israel. Deus separa Israel de 2 grupos: os que adoram o sol e vão ser punidos, e os que no capítulo 9 recebem a marca na sua fronte. Ezequiel 9. Bem, inclusive eu queria conferir com vocês esse texto. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 9. E você verá claramente que o livro de Apocalipse está construído em cima dessa visão aqui de Ezequiel, capítulo 9. Ao revelar os castigos que viriam sobre o povo de Israel, Ezequiel, no capítulo 9,
diz algo e você vai perceber que é a mesma visão que nós lemos na última semana em Apocalipse 7. Aqui diz assim: então ouvi alguém gritando em alta voz, dizendo: chegai-vos, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Olha o verso 2. Vinham 6 homens a caminho da porta superior, virada para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles havia um homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Agora, olha o que diz no versículo 4. Olha o que esse homem diz: passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E depois que você ler esse texto, você vai reparar que esse anjo vem na frente, então, selando, marcando na testa, igual ao Apocalipse, aqueles que são fiéis. E os outros 6, logo depois, passam fazendo o quê? Marcando os infiéis. Na verdade, eles passam simplesmente para ver. Quem tem o selo, a gente não faz nada. Quem não tem o selo, sofrerá a punição. Quem define? Os que não têm o selo adoram o sol, no capítulo anterior. O que é adorar ao sol? Vocês já estudaram aqui comigo desde o começo do ano, né? Sunday. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque é muito claro. Todos reconhecem que o dia do sol, desde o Egito Antigo, é o dia do domingo. Sunday. O povo de Israel praticava isso. Inclusive, olha esse texto interessante que eu achei. Eu amo esse presente que Deus deixou para o seu povo. Esse presente que é o sinal. Porque não há nada no Novo Testamento que proíba trabalhar, viajar, negociar ou se entreter no primeiro dia da semana. É um dia comum. E quem está falando isso aqui não é eu, tá bom? Não é o pastor Luan. São os próprios escritores católicos. Eles falam: o domingo, como um dia especial, não tem nenhuma autoridade, a não ser a nossa. Nós que escolhemos isso, não foi a Bíblia. Inclusive, olha o que eles falam. O domingo é o quê? A nossa marca. A nossa marca. E Apocalipse deixa bem claro, né? Deus tem o seu povo que tem o sinal, e tem outro povo que vai ter a marca de um outro poder. A escolha é nossa. E eu queria que você decidisse de coração mesmo, decidir hoje, assim, seguir o que está na Bíblia. Não importa o que você já ouviu na sua vida. Abra o seu coração para dizer: Senhor, o que a tua palavra me ensina? Eu queria ver com você sobre isso. Não, esse texto assim é muito forte, sabe? Dizer que a igreja está acima da Bíblia. Mas, nessa igreja aqui, eu espero que a igreja esteja abaixo da palavra de Deus. Que o que está escrito aqui seja o que nós sigamos. E é por isso que, lá em Deuteronômio, olha que interessante. Deus fala que os mandamentos que Ele deu, se você ler o capítulo 5, Deus cita ali os 10 mandamentos. E logo depois Ele fala: estes são os mandamentos. E o que você vai fazer com eles? Guardar eles, e você vai colocar, atar, como um sinal na sua mão. Os judeus não entendiam isso espiritualmente e andavam literalmente com a lei na palma da mão. E também a lei devia estar onde? Frontal entre os olhos, na testa, igual o sinal do povo de Deus. É por isso que a besta lá do Apocalipse coloca a sua marca onde? Na testa e na mão. É uma falsa lei de Deus. Mudou a lei de Deus. Vocês estão entendendo? É claro a Bíblia. A gente não tem que ser enganado. E é por isso que existe um mandamento lá que eu acho que é o mais legal. Eu queria que vocês me respondessem. Por que vocês acham que deve ser guardada a lei de Deus? Porque é o certo a se fazer, não é? Mas por que logo os 10 mandamentos desse Deus, da Bíblia, não qualquer outra lei de qualquer outro Deus? Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, eu tenho que seguir... Se eu amo a Deus, João 14, né? Eu tenho que seguir as orientações dele. Isso. Se você me ama, guarda os mandamentos. Ok. Isso está tudo certo, viu, gente? Tem algo interessante. Nos 10 mandamentos tem só um que fala quem é Deus. Só um que fala. Vocês vão me adorar por quê? Porque eu criei em 6 dias. Eu sou o Criador. Sem esse mandamento, todos os outros, qualquer outro Deus podia falar isso, entendeu?
não mate, não roube, honra seu pai e sua mãe. Se você lê as leis dos cananitas, dos sumérios que viviam na época de Israel, são muito semelhantes, todas. Não matar, não roubar, cuidar dos escravos, muitas. Mas o quarto mandamento do sábado não tem nenhum outro povo. Porque nenhum outro Deus é o quê? Criador. O Criador. Então, se muda esse ponto, você cria uma contrafação, uma falsa lei de Deus. E é isso que vai definir. A história do mundo vai ser encerrada, igual estava lá em Ezequiel. Assim como está em Apocalipse. São dois grupos. Os que reconhecem a Deus como o Senhor e Criador. Ainda mais no mundo de hoje, que a criação, ela, até por cristãos, ela é questionada. E se você tira a criação da Bíblia, todo o resto desmorona. E é interessante demais que essa besta que vai colocar essa marca, de um lado tem o selo, não é? É o mesmo chifre pequeno de Daniel. Os dois recebem o seu poder de Roma, vem depois de Jesus. Os dois vão atuar pelo mesmo período. Os dois fazem o quê? Blasfemam contra Deus. Acham que são Deus, podem mudar aquilo que Deus disse que é imutável. Tanto essa besta de Apocalipse como o chifre de Daniel vão difamar o santuário celestial. E por último, o que eles vão fazer? Mudar os tempos dele. Eu não sei se você já pensou nisso, mas quando fala em Daniel 7:25, que esse poder ia mudar os tempos e a lei, qual é o único mandamento na lei de Deus que fala sobre um tempo? Sábado. Como que você muda ao mesmo tempo a lei de Deus e muda os tempos? Tem que mudar o único mandamento que fala sobre um tempo especial. A Bíblia é clara. Além de perseguir os santos, que nós já vimos, ia mudar os tempos e esse poder diz, nós temos autoridade para mudar a lei de Deus. Eles não negam isso. Porque para eles está tudo bem. E eu queria que isso não tivesse tudo bem para mim e para você. Porque Ele é o Criador. Nós devemos nos ajoelhar diante dele, não nos arrogar e levantar no seu coração para dizer que eu posso mexer naquilo que ele falou que é santo. Paulo fala em Romanos 7, a lei é santa, justa e boa. Eu não sou, mas ela é. E é por isso que eu queria ler com vocês em Apocalipse 14, claramente a diferença entre um grupo e o outro. E eu gostaria que todos hoje tomassem uma decisão de qual grupo você fará parte a partir desse dia. Apocalipse 14, nós ainda vamos passar pelo 12 e o 13. Mas o 14 mostra justamente sobre a conclusão desses dois grupos. E a minha Bíblia, no verso 9, diz assim: seguiu-se um outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou a mão, olha, glória de Deus. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha o verso 12, olha o que Deus quer para você. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Está vendo os dois grupos aí? De um lado, o povo tem a marca de quem? Da besta. Igual a lei de Deus. Na mão, não é besta, é uma falsa lei. Mudaram a lei de Deus. Do outro lado, quem é os santos? Tem como ficar mais claro isso, gente? Olha, é por isso que o livro de Apocalipse não é muito estudado. Porque ele revela algo que nos ajudaria a entender toda a Bíblia. Mas tem algo mais. Lembra que nós estudamos que sempre que se cumpre uma profecia de tempo, Deus levanta alguém aqui na terra para falar o tempo se cumpriu? Noé, Moisés, Daniel, João Batista, movimento adventista. Olha que interessante. Lá no Egito, quando se cumpre os 430 anos, tem algo também que acontece, vocês vão ver. Sempre que se cumpre a profecia de tempo, Deus levanta alguém para falar o quê?
vocês estão esquecendo do povo de Israel, lá no Egito. Lembravam desse dia? Não. Escravos, não era? Tem um estudo muito interessante do hebraico, de Êxodo 5, que mostra aqui o que, na verdade, Êxodo 5, verso 4 e 5. Quando Moisés fala para tirar o povo, para descansar, a palavra ali não é descansar de tirar um cochilo, sabe? A palavra ali no original é Shabat. Então o que Moisés falou naquela época para o rei do Egito é: eu estou tirando o povo para eles guardarem o sábado, Shabat. Essa é a palavra, descansar no sétimo dia. Porque se fosse qualquer descanso, seria no ar a palavra. Mas ele usa a palavra do sétimo dia. E isso acontece, olha o que Deus fala, antes do Sinai, viu? Se você já ouviu aquela ideia, mas a lei foi dada para Israel no Monte Sinai. Isso aqui está antes do Monte Sinai. O Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos, as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês Ele fez o quê? Deu. É um presente, não é um fardo. Eu e você precisamos disso para termos saúde e felicidade plena. E não no dia que a gente escolhe, porque é Ele que escolheu. Irmãos, aí Ele vem e fala, lembra, por quê? O povo esqueceu. Assim como acontece com a gente. Mas Ele está lembrando. Aí o povo de Israel vai para a Babilônia. Se você ler Jeremias 17, eles vão para a Babilônia justamente porque profanaram esse dia. Estavam trabalhando como qualquer outro, pensando só na ganância. E aí Deus vem de novo, quando se cumpre os 70 anos na Babilônia. Olha o que Neemias diz: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o quê? Profanando esse dia. Sabe o que eles faziam? Se você ler os versos 13, 14 e 15, eles estavam pisando, as uvas, estavam ali pegando os trigos, trazendo para a cidade, vendendo, voltando, trabalhando. E Neemias fica assim: vocês foram para o exílio por causa disso, acabaram de voltar, vocês estão querendo voltar para a Babilônia? Olha, Neemias é claro. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, qual dia é esse? Antes do sábado? Sim. O sol estava se pondo, começando a aparecer as sombras. O que ele ordenou? Fechem os portões. Não vai entrar nenhuma mercadoria nesse dia. Vocês precisam descansar. Parem de viver só por dinheiro, por trabalho. Quem vive para isso, Jesus disse, são os pagãos. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas eles vão acrescentar. Nada vai faltar para vocês. E ele continua dizendo: quando Cristo vem, não é possível, pastor, quando Jesus vem e se cumpre a profecia de Daniel, será que Jesus vem falar desse assunto? Muitas vezes. Se você ler os evangelhos, toda hora ele está ensinando os fariseus a guardar o sábado. Os fariseus pensavam tudo errado. São dois extremos. Qual era o extremo nos dias de Neemias? O sábado estava esquecido. Vamos trabalhar, tudo mais. Nos dias de Cristo, foram para o outro lado da gangorra. Adicionaram várias regras que Deus nunca tinha pedido. E não podia mais caminhar. E não podia mais cuspir no chão. E não podia fazer nada. E quem olhasse para esse povo naquela época ia dizer assim: eu fazer parte desse povo? Não posso fazer nada. Se você pensa assim, ou já pensou isso sobre o povo que guarda a lei de Deus, eu te peço perdão se alguém te deu essa imagem no dia do Senhor. Porque Jesus vai ensinar o que deve ser feito. E Jesus começa seu ministério já bem claramente. O que ele falou? Não pensem que eu vim abolir a lei. E aí vai ser muito claro em Marcos 2. O sábado foi estabelecido. Por causa de quem? Da humanidade. Antropos, o ser humano. Ele fez por mim e por sua causa. Não é porque ele precisa de descanso. Quem precisa? O homem. O homem. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é o Criador desse mundo. Olha o que ele falou em Mateus 12. É lícito no sábado fazer O bem.
Ele está mais preocupado no que pode do que no que não pode. Ele nunca disse, se você achar na sua Bíblia algum texto de Jesus falando que não precisa mais guardar esse dia, eu te dou 10 mil reais que eu não tenho. Porque eu sei que você não vai achar. Ele veio ensinar eles a fazer da forma correta. E é isso que ele vem fazer para nós hoje. Depois que Jesus morreu, pastor, mas isso aqui era enquanto ele estava vivo, né? E quando ele morre na cruz? Claro, as mulheres que tinham vindo com Jesus se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. Isso era na sexta, depois que ele morreu. Mas no sábado elas, segundo o mandamento. Será que era importante ungir o corpo de Cristo, o Salvador? Com certeza. Mas nem para isso elas desonraram esse dia. Voltaram para santificá-lo, como Deus disse. E algo ainda mais interessante que eu descobri fazendo esse estudo. Lembra de Mateus 24? Quando Jesus fala de tudo o que ia acontecer no futuro, de perseguição. Olha o que ele fala. Quando vier a perseguição sobre vocês no futuro, orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. E nem no sábado. Ué, se depois de Jesus esse dia não é mais importante? Por que ele falou que quando a gente fosse perseguido não era para ser perseguido nesse dia? Porque ele sabia que é um dia que nós estamos voltados para as coisas dele. Mesmo projetando a história da igreja no futuro, ele fala sobre isso. Bom, estes são alguns textos que mostram como que os apóstolos, no livro de Atos, continuaram fiéis a esse mandamento. Eu não vou ler eles com vocês, por causa do tempo. Na folha tem esses e muitos outros. Mas eu vou pedir que, Silviano, escolhe para nós um desses textos aqui. Atos 16, 13. 16, 13. Abra sua Bíblia no capítulo de Atos, capítulo 16. (16, 13). Aqui nós vemos o apóstolo Paulo. Se Paulo estivesse vivo hoje e visse que falam que ele escreveu e dizem coisas que Paulo veio para dizer que a lei não precisava mais ser obedecida, certamente ele ficaria muito triste. Porque ao ler Atos 16, verso 13, nós lemos o seguinte: no sábado nós saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Você vai ver vários outros textos no livro de Atos, deles nesse dia, buscando que lugar? Um lugar de oração e de preferência em meio à natureza. Esse é o hábito de Jesus. Se você ler Lucas 4, Lucas 6, de manhã ele sempre estava na sinagoga. Estava com os irmãos ali, estudando a palavra. E na parte da tarde, geralmente ele saía para meio à natureza. Lembra quando os fariseus vêm acusar Jesus? Porque os discípulos estavam colhendo espigas nesse dia? Eu consigo colher espigas dentro de casa? Não. Esse é um dia de estar em meio à natureza. Não fique trancado, sem fazer nada. Aí fica chato demais esse dia, gente. É um dia para aproveitar a criação de Deus. E logo antes de Jesus voltar, quando se cumpre a maior profecia da história, Apocalipse fala que chegou a hora em que ele vai julgar. E quando chegou esse momento, ele entrou no lugar santíssimo, ele fala para nós adorarmos aquele que fez o quê? Adorar o Criador. Interessante, né? Qual é o único mandamento que fala sobre isso mesmo? João copiou exatamente o quarto mandamento. Lembra-te desse dia, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, terra e mar. João está falando que nos últimos dias era para eu e você nos lembrarmos disso aqui. Por isso que o povo fiel é aquele que guarda.
Mas agora eu queria analisar um texto com vocês, que para mim, esse texto de Êxodo 31, ele é muito lindo. Eu queria ler com vocês. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Mas nesse ponto do estudo, você já está vacinado e já sabe que Israel, na nova aliança, continua sendo Israel, pela fé. Paulo deixa isso claro. Nós somos Israel de Deus. Certamente guardareis os meus Sábado. porque isso é um... Opa! Lembra que em Apocalipse tem um povo que tem um sinal de Deus? E o outro que ainda tem a marca daquela autoridade, do outro poder? E Deus fala, vocês vão guardar isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Porque Ele é santo, esse dia é santo. E eu sou santificado quando eu passo essas horas na presença dEle. Mas agora, depois Ele vai dizer sobre 6 dias de trabalho. Sim, não é pecado, tá? Pode trabalhar domingo, tá bom? Não tem nenhum problema. Mas Ele vai dizer algo para mim que é o mais belo. Vocês vão guardar o sábado. Filhos de Israel, vocês vão celebrar esse sábado nas suas gerações por uma aliança Perpétua. Aí eu te pergunto, o que significa algo perpétuo? Para sempre. Infindável. Só o Fernando que foi mais rebuscado e falou infindável. Todos os que eu escutei falaram para sempre. É isso mesmo. Essa aliança, ela ia durar até a cruz? Não. Não. Deus já tinha dito isso porque Ele sabia que nós seríamos tentados a dizer isso. Mas Ele diz mais. Se vocês não entenderam, Ele fala assim, eu vou continuar. Entre mim e os filhos de Israel, ele será um sinal para sempre. Amém por isso. Esse presente de Deus chega até mim e a você hoje. Eu tenho experienciado esse presente há cerca de 8 anos da minha vida. Nos últimos 4 anos na faculdade, eu não tinha tempo nem para respirar. Mas esse dia era tão especial, porque eu pausava tudo na sexta-feira à tarde, igual o Neemias, né? Quando o sol ia se pondo, e aquele dia, depois do almoço, no sábado eu ia para a minha natureza, esticava no sol, pegava um livro bom, pegava a Bíblia, falava, Deus, eu não merecia esse presente, mas o Senhor é bom demais. E Deus, quando termina de falar isso, dá para Moisés as tábuas da lei. Mas eu não poderia terminar esse estudo com vocês sem antes ler esse texto, que é uma profecia belíssima para os nossos dias. Isaías, capítulo 56. Isaías, como vocês sabem, ele faz muitas profecias, não é? Para o futuro. Vai vir o servo sofredor, o cordeiro que vai ser morto, virá o Emanuel, o príncipe da paz. E no capítulo 56, ele diz assim: assim diz o Senhor, mantenham o juízo e façam a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado é o homem que faz isso. É o filho do homem que nisto se firma. Nisto o quê? Que se firma e que se guarda de profanar o sábado. Ah, mas Isaías está falando para os israelitas. Leia o verso 3. Não diga ao estrangeiro que houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor vai me separar do seu povo. Deus está dizendo assim, nem tampouco diga ao eunuco, eu sou somente uma árvore seca, eu não posso obedecer isso. Olha o verso 4. Assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Agora, veja o versículo 6. Nós, estrangeiros por natureza. Verso 6. Os estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, eles se tornam desse modo seus servos. Todos os que guardam o... Está falando dos judeus ou dos estrangeiros? Nós, por natureza,
segundo a linguagem de Paulo. Nós aqui somos judeus, segundo a carne? A menos que sua família seja realmente de Israel. Mas Deus fala, não importa a sua descendência. Não importa de qual povo você faz parte. Não importa em qual país você nasceu. Se você é um estrangeiro que abraça a aliança eterna do Senhor, essa aliança que Ele vai escrever na sua mente, tem uma lei. E essa lei tem um sinal. E se você abraça e guarda esse sinal, você se torna também parte dos filhos de Israel. Porque é com estes que Ele fará a nova aliança. Talvez pareça muito distante de nós, sabe? Esse momento em que o mundo será dividido em dois grupos. Será que vai ser isso mesmo? Os que têm esse selo de Deus, os que ficam com a marca do sol. Eu não arriscaria esperar até este momento para tomar a minha decisão. Eu espero que você deseje e escolha hoje fazer parte do povo da aliança. Irmãos, a Bíblia usa algumas vezes o termo aliança eterna. A primeira é no arco-íris. Deus fala, esta é a minha aliança eterna. O arco-íris existe até hoje? Sim. Porque a aliança é eterna. Ezequiel 37 fala que eu farei uma aliança eterna com vocês. O meu santuário estará no meio de vocês. Apocalipse fala que isso vai se cumprir ainda. O santuário descerá depois do milênio e habitaremos com Deus. Porque é uma promessa feita para a eternidade. Será que somente a aliança eterna do sábado passaria? Depois você lê Isaías 66, verso 23. Fala justamente sobre o que nós faremos a cada sábado no céu. Por que não começar aqui na terra? Estamos indo só de passagem. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Eu espero que vocês aceitem esse presente de Deus. E se você reconhece que este dia é algo que Deus fez para você, não para Ele, enquanto esse louvor é cantado, que você se posicione, se coloque de pé dizendo, Senhor, eu sou um estrangeiro. Olhando para mim, o Senhor não se lembrará de mim. Eu sou só uma árvore seca. Mas Deus disse, se você abraçar a minha aliança e receber o meu sinal, a minha lei, a minha marca da criação, o sétimo dia, você eternamente fará parte do meu povo. Amém. E quando vier sobre esse mundo as calamidades e as pragas, os cristãos não têm nada que temer. Porque assim como Israel foi protegido no Egito das pragas, os que têm o sinal de Deus também serão. Amém. Que você se decida enquanto esse louvor é cantado. Deus fez o sábado para mim.
para eu contemplar a sua criação. Um dia para eu sentir paz em comunhão. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Por toda a eternidade, nesse dia eu vou descansar. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Eu queria cantar com vocês. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Bem antes de eu nascer no mundo, Deus pensou em mim. Deus fez o sábado para mim. Vamos cantar juntos? Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Bem antes de eu nascer. Bem antes de eu nascer aqui no mundo, Deus pensou em mim. Deus fez. Deus fez o sábado para mim. Deus fez. Deus fez o sábado para mim. Amém. Nós ainda temos muitos estudos à frente até setembro, mas que a partir desse dia você decida abraçar a aliança eterna de Deus. Ele tem um sinal que distingue o povo dele de qualquer outro, que cá entre nós. Todas as nações ensinam, e quase todas elas, que é errado matar, roubar. Em todo povo você vai achar alguma coisa que está na lei de Deus. Mas esse sinal é só com o nosso Criador. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor nos deu um presente que muitas vezes nós rejeitamos, pisamos, transgredimos, e quem é mais prejudicado somos nós. Mas ainda assim o Senhor continua a cada profecia que se cumpre nos lembrando da tua aliança eterna. O pecado e a transgressão da tua lei é tão pesada aos teus olhos que custou a vida do teu filho. Essa aliança é tão santa que ele teve que morrer na cruz. E a gente às vezes esquece e deixa de lado isso por ganância. Nos perdoe, Pai, por termos tão pouca fé. O que pedimos é, aumenta a nossa fé. Nos ajude a aproveitar esse presente. Porque quando nós amamos alguém, o que mais queremos é passar tempo com essa pessoa. Quando revemos um amigo que estamos com muito tempo sem vê-lo, passamos horas conversando. Mas com o nosso Deus nós não temos tempo para passar um dia na semana. E quando decidimos guardar, às vezes ficamos sem fazer nada, nem passamos, nem falamos com Ele. Esse dia, como santo, é muito mais do que vir à igreja. Nos ajude a te amar de tal maneira, Pai, que nós vamos ficar a semana toda ansiosos para chegar esse momento. Que possamos abraçar essa aliança e fazer esse concerto contigo. Porque o Senhor prometeu que Ele é eterno. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma noite muito abençoada. E na próxima semana nos encontramos aqui no mesmo horário. Que o Senhor Deus te abençoe. Deus fez o sábado para mim.
descansar e nele meditar. Deus fez o sábado porque me amou assim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Bem antes de eu nascer aqui no mundo, Deus pensou em mim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez um dia para eu contemplar a sua criação, um dia para eu sentir paz em união. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Por toda a eternidade